rapaz que é da congregação, ele mora em Goiás. Eu vou falar da segunda pessoa que eu vi aqui. Este que mora em Goiás, é nosso irmão da congregação, ele mandou um aviso, queria falar comigo. Eu adicionei ele falou, tem uma pessoa querendo falar com você. Eu perguntei para ele quem seria a pessoa. Ele falou, é o senhor Pedro Calvache. Eu creio que o senhor Pedro Calvache, ele é ancião da Testemunha de Jeová. Que ele viu esse vídeo, né? Eu creio. E eu conversei com esse irmão, na hora que eu conversei com esse irmão, eu adicionei os dois. Eu já estava conversando com, vou falar, irmão Pedro, né? Irmão Pedro Calvache. Vamos tratar todos de irmãos, né? E olha só o que esse irmão Pedro Calvache comentou aqui. Por isso que é bom a gente não tratar bem as pessoas, não ficar falando mal de igreja nenhuma, né? Olha só. Bom dia, irmão Paulo. Sou testemunha de Jeová e gostei da sua maneira respeitosa de tratar as testemunhas de Jeová. Gostaria de conversar com você. Se for possível, vou te passar meu telefone. Ele mora em Sorocaba e me deu um retorno se possível. Só que quando, irmãos, é muito vídeo que eu venho postando, e esse vídeo aí eu postei e depois eu... correria danada, não deu nem para ver os comentários, porque são muitos. Quando eu pego um vídeo desse aqui, são vários. Se eu não me falha a memória, tem 300 e poucos comentários. Agora imagine, eu ficar lendo todos os comentários e associar pessoa por pessoa. E essa pessoa, irmão Pedro Calvache, eu conversei com o irmão da congregação. Depois eu vou passar o nome do irmão, que eu passei a listagem. A lista aqui, deixa eu ver se eu encontro ele. Que é o irmão da congregação. Eu vou dar pausa no vídeo para mim não demorar muito. Aqui procura, um minutinho. O nome dele é Kleber Dias CJ. Ele pediu para me dar o meu telefone, que ele queria falar comigo. Aí como eu consegui falar com esse irmão lá da Testemunha de Jeová, agora eu não acho o telefone, depois eu vou ler quase alguns comentários. Agora achei, estava aqui em cima. Pedro Calvache. O irmão Pedro Calvache, eu até pesquisei sobre ele, que eu fiquei curioso de saber, né? Porque o irmão falou que ele era ancião lá da Jeová. Eu até fiquei curioso e ele me mandou um vídeo, o primeiro, o outro rapaz, né, o Kleber. E através daquele vídeo eu fiquei pesquisando e eu vi do irmão Pedro Calvache. Ele tem um blog, que é um blog falando sobre todas as igrejas, né? Até a congregação que está no Brasil está ali. E o irmão Pedro Calvache, ele tem até na época, irmãos, desse blog dele, eles estavam bem novinhos. Pedro Calvache e tem um outro irmão. Eles estão fazendo tipo assim, pelo que eu entendi, que eu vi no blog deles, teve um irmão da congregação cristã que fez tipo um desafio. Se não desafiou diretamente, falou que botaria os testemunhos de Jeová para correr. Eu entendi como desafio, porque aí fazeria um debate, né? Com os irmãos lá da Jeová. E eu assisti até um vídeo, era fita VHS ainda, em 1996. E estavam numa sala reunida e tinha o irmão da congregação e estavam as pessoas da Jeová. E pelo que eu entendi, o pessoal, os irmãos da Jeová, não deixou ele, assim, ele foi e falou e não explicou nada. E os irmãos, assim, tipo, na disputa do debate, ganhou dele. Entendeu? Porque os irmãos da Jeová, eles estudam bastante. Até o irmão Pedro Calvache, você me enviou um vídeo
Peço até permissão para colocar logo em seguida esse comentário que eu estou fazendo sobre o irmão. Se o irmão autorizar, eu ponho logo em seguida para todos ouvirem que o Pedro Calvache, ele tem bagagem, né? Tem bagagem. Ele, pelo que eu entendi, além de ancião da Jeová, ele é um médico, né? Médico, doutor, né? Pelo que eu entendi. Se não me falha a memória que eu ouvi lá no site, né? E o irmão Pedro Calvache, ele fala sobre um tema que eu abordei nesse vídeo da Jeová, que seria Adão e Eva e os 3 filhos dele, que é o Abel, Caim, Sete, né? Caim matou Abel, né? E Caim foi morar em outra cidade. Aí tem muitos que têm a dúvida que como haveria 3 filhos de Adão, como Caim foi morar em outra cidade, lá teve família. E, então, essa foi a dúvida que muitos têm aí no canal. E o irmão Pedro Calvache fez um áudio a respeito disso. E eu penso do jeito que ele falou aí. Eu penso dessa maneira. Que o Adão e Eva teve Caim, Abel e Sete, depois teve mais filhos. E antes, para você continuar, porque era só eles, né? Na face da terra, para continuar a população, o Caim pegou uma das suas irmãs como esposa e foi morar em outra cidade. Que aí tem essa dúvida que muitos, que eu até me admirei o irmão Pedro Calvache falar sobre esse áudio, porque outros que não é de denominação nenhuma, ou é teólogo, ou ateu mesmo, já falou, já colocou em questão essa parte em que Caim matou Abel e Caim foi morar na cidade. Falou, como que... Então quer dizer que tinha mais gente. O que eles alegam que tinha mais gente na terra. Que se Caim foi morar numa cidade, que até a cidade lá, eu falo em memória, foi morar em outra cidade, né? E lá teve mulheres. Aí que eles alegam é isso, né? Só que o irmão aí, ele deu uma resposta convincente, que naquela época era só Adão e Eva e os filhos mesmo. Não existia mais ninguém, pelo que eu entendo. Eu vou dar uma olhadinha aqui para vocês falar que teve vários comentários, né? Ó, na realidade teve 324 comentários esse vídeo. Congregação Cristã versus Testemunha de Jeová. Veja isto. Até teve um errinho eu vou consertar depois. Que também eu fiz aqui, ó. Falta um terço da terra para suprir o vazio no céu, onde foi lançado os anjos maus, e os 144 mil já estão no céu. Por que não se contaminar aqui na terra? Agora, é nós na terra para onde vamos. Saiba mais neste vídeo. Isso chamou a atenção de várias pessoas, aquelas que é da Testemunha de Jeová, de outras religiões, mas teve umas pessoas que ainda comentaram certinho aqui. Teve outras. Teve um aqui que falou PDD, Paz de Deus, não é a paz, mas tá bom. Ele, assim, o seu Sérgio Silva, quando perguntarem a você qual igreja você pertence, responda, eu sou a igreja. E nós congregamos em nome do Senhor Jesus na CCB. Às vezes eu falo assim, pela graça e misericórdia de Deus, eu sirvo a Deus na congregação que está no Brasil. Porque muitos servem a Deus na Assembleia de Deus, muitos servem a Deus na Testemunha de Jeová, entendeu? Eu não... Vocês, às vezes, pessoas criticam que igreja não é pedaço de madeira, não é bloco, e placa não salva. Mas o que eu às vezes falo aqui, nós servimos a Deus por Espírito, pela graça e misericórdia, pela revelação. Se fosse por parede, o que a gente vê dentro das paredes às vezes, o que acontece, a gente não nem iria mais para a igreja. Entendeu? A essência da congregação é esta.
Ó, tem o Luiz Borrachinha. Não devemos esquecer que na Bíblia não há nenhuma denominação pela qual podemos ser salvos, somente Jesus Cristo. Isso mesmo, tá certo. Manuel Artesanato, a paz de Deus ainda tem aquela parte que diz: vou para o Pai e vos levarei a mim mesmo. Amém. Thaisa Luiz, paz de Deus, para mim mesmo, para estar para sempre com o Senhor. Ele não disse: vós levarei direto para o céu, mas para mim mesmo, onde estiver, estejai vós também. Sirva Deus na congregação. Isso, Lindronete. Quando alguém me perguntar qual igreja, eu respondo: sirva Deus na congregação. Boa resposta. Tem o Noel Mendes. Não é recuar não, o Senhor Jesus disse: haverá um rebanho e um pastor verdadeiro. Eu estou no caminho certo. Acontece o que acontecer, vamos em frente. Aí tem o usuário do Google, teve um irmão aqui que ele não pôs o nome dele. O usuário do Google, pronto, editado. Irmão, por favor, me passe seu número. Sou evangelista, eu vou te passar umas dicas de evangelização. Eu não estou evangelizando, não, eu estou expondo algumas coisas que às vezes muitos têm a mesma, como é que se diz? Muitos irmãos, ou que não são irmãos, têm a mesma dúvida. E entre a gente, tanto que vocês veem aí que eu fiz esse vídeo, eu não cheguei, você pode ver que eu não falei no vídeo aí, é isso, é isso, é isso. Eu falei no vídeo. Se alguém tiver um comentário, tiver algum comentário que possa falar de sua opinião, se alguém tiver alguma opinião que possa colocar aí também, pode colocar que a gente vai aprender junto com os outros. Aí a gente está conversando sobre esse fato. Tanto que muitos responderam muito bem. Teve uns aqui que... Liz de Souza, 10 horas atrás. Mentiroso. Vem com papinho de agrado, tamo junto, para depois caluniar. Deveria ter vergonha, mas a sua consciência é seu maior triunfo. Sou estudante bíblica e todo o conhecimento que eles passam é extraído da Bíblia. Ela é estudante bíblica, a Liz Souza, mas esqueceu da educação, né? Veja bem, o nosso irmão aí embaixo, que é o Pedro Calvache, ele sim, quando falei com ele pelo celular, pelo WhatsApp, ele foi extremamente educado, né? Dá para ver que ele mesmo é da Jeová, que os irmãos da Jeová não são assim. Se essa Liz Souza disser que é da Jeová, ela está comprometendo a Jeová. Eles não são assim, arrogante e sem educação. Bom, e ela ainda colocou embaixo: procurando seguir de perto os ensinamentos e modo de agir com Jesus Cristo, acreditando que não existe salvação sem Jesus, logicamente, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado entre os homens pela qual tenhamos de ser salvo. Quando alguém se torna testemunha de Jeová, ele é batizado em nome de Jesus. Fazemos nossa oração em nome de Jesus. Tá bom. Acreditamos que Jesus é a cabeça, ou seja, ele recebeu autoridade sobre todos os homens. Correto, mas sobre todos os homens, né? É que a testemunha de Jeová, a Trindade, eles não, né, não é um só, é uno. Mas tá bom, nós acreditamos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o 3 em 1, né? Mas não vamos. No entanto, de muitas maneiras somos diferentes de outros grupos religiosos chamados cristãos. Por exemplo, acreditamos que na Bíblia ensina que Jesus é Filho de Deus, não parte de uma trindade. Então, acreditamos que a alma é imortal. A alma não é, ele acredita que a alma não é imortal. A alma não é imortal. E que não existe nenhuma base bíblica para dizer que Deus tortura as pessoas eternamente no inferno. Até aí ela falou uma parte em que eu vi no blog do irmão Pedro Calvache, que eles falam isso mesmo, que às vezes os irmãos falam que tu vai queimar no fogo eterno, né? Vai queimar no fogo eterno. Só que, irmãos, quando se passa essa parte, vai queimar no fogo eterno, é a parte do final eu creio
que é depois da ressurreição final e do prestamento de conta perante Deus. Que depois que se fechar isso tudo, os que habitarão com Cristo no céu estarão livres. E os que não habitarão, então vamos pegar a arca de Noé aí. Aqueles que não quis. Os animais, cada um obedeceu à voz de Deus. Já os outros que ficavam ali fora achavam que Noé era doido, maluco. E aí? Eles se salvaram? Ficaram tudo afogados, né? Aí inundaram tudo, né? No entanto, muitas maneiras somos diferentes de outros grupos religiosos, tal. Maternidade. Não existe nenhuma base bíblica que Deus tortura as pessoas no inferno. Não, não, em Apocalipse diz isso, sim. Também acreditamos que aqueles que têm responsabilidade. Quer dizer, Deus não tortura. Deus Jesus não tortura ninguém. A própria pessoa que se faz por merecer. Deus está ali, no lugar dele. Nós que distanciamos dele, nós que despercebemos e fizemos por onde. Tanto que enquanto ele não vier buscar o seu povo, o evangelho está sendo os quatro cantos da terra. Naquele dia ninguém vai ser inocente. Aí sim, que vai enfrentar esse tormento eterno, que está escrito em Apocalipse, o tormento eterno. Isso daí, se está escrito na Bíblia, não é uma metáfora, é uma metáfora. Né? Não, está escrito na Bíblia, realmente, Apocalipse, que são as profecias. Porque os irmãos da Jeová, eles pregam muito as profecias de João. Entendeu? Então, também acreditamos que aqueles que têm responsabilidade na congregação, que seria a congregação cristã, né? Não devem receber tipos que coloquem-o acima dos outros. Eclesiastes 9, tal, Mateus. Eu acho que todas as denominações têm que nem no caso do irmão Pedro. Aí, irmão Pedro é ancião. Deve ter outro cargo na Jeová que seja, não é que seria mais que os outros, porque ali é tudo igual. Mas tem que ter uma hierarquia, né? Tem que ter uma hierarquia. O ancião na congregação é o último. E entre o ancião e o cooperador, tem o diácono. E o diácono já não atende culto. O diácono é só para as necessidades da igreja, né? O pessoal que precisa, o pobre, entendeu? E depois vem o cooperador de jovens, né? Depois do cooperador de jovens vem o encarregado de orquestra, que trata da orquestra. Depois do encarregado de orquestra vem o porteiro, né? Mas colocando tudo numa mesma balança perante Deus, não perante a Irmandade, que muitos crescem mesmo, né? Perante Deus é tudo a mesma coisa. Passou a régua, tudo a mesma, cabeça mesma, né? Mesma coisa. Tudo tem uma alma para prestar conta a Deus. Ó, Ivo Ramalho. Irmão, a paz de Deus. Sou da CCB desde criança. Hoje tenho 53 anos, completo em agosto próximo. Ou a confusão de línguas, gente, povos e nação. Nessa parte que você deveria ter levado ele nas escrituras, ou você ter feito uma outra pergunta para ele. Foi Deus quem criou Adão e Eva. Foi a vontade de Deus, não é? Pois bem, tem muitos povos, raças e línguas, não é? Então me explica como poderia, da mesma forma que houvesse também só um tipo de... Aí ele colocou um animal e frutos também que a terra produz. Não é também a vontade de Deus, né? Isso tudo aqui ia ficar no nada, porque o que eu não queria confrontar, né? Eu faço sempre essa pergunta, por quê? Porque é bom, os irmãos chegam na Jeová, é gostoso de ouvir eles falar. Muito gostoso. Eu gosto muito de chegam e falam assim, a gente vai ter um paraíso aqui na terra, a gente vai viver eternamente, no gozo eterno ali aqui na terra. Apesar que eles falam 144 mil está lá no céu, que até eu fiz a pergunta pro senhor que chegou depois. Mas 144 mil, por que eles têm que ficar no céu e a gente aqui na terra, no caso de vocês? Porque eles não se contaminaram. Mas peraí, eles vão ficar lá próximo de Deus e nós vamos ficar aqui embaixo. Na cidade aqui embaixo. Aí é onde ele fala, é isso mesmo. Eu falei, me fala uma coisa.
você morre hoje, você vai retornar, você vai retornar no dia, lá vamos supor que o paraíso vai ser daqui pro ano que vem, né? Paraíso eterno na Terra. Você vai ficar, você morre hoje. Você vai voltar ao que você era, vai voltar como criança, como você vai voltar para desfrutar desse paraíso que você está me falando hoje. Aí o irmão ficou meio engasgado e não sou. Eu falei para ele, até é bom, é gostoso ouvir isso, porque imagine, você pede um ente querido e de repente você vê, é uma ideia boa. O ente querido voltando, falou, oxa, esse tempo todo, graças a Deus, a gente vai ter o paraíso aqui na Terra, é só alegria. Você rever os seus entes queridos, né? De novo, deve ser uma alegria só. Só que não é assim, porque aí já essa parte, retornando, já parte para a parte do Espiritismo. O Espiritismo é reencarnação. Entendeu? O Espiritismo, os espíritas eles acreditam no reencarnamento. A pessoa volta reencarnado em outro tipo de coisa, outro tipo de pessoa. Não sei se é até animal. Creio que animal não é, né? Mas aí já vai pro lado do espiritismo. Foi quando esse rapaz, esse senhor, muito educado. Não estou puxando o saco, mas é muito educado. Eles são muito educados. Até eu tinha um pedreiro aqui em casa que quis maltratar ele. Quis maltratar e, tipo, se meteu na conversa. Se meteu na conversa e, tipo assim, quis falar que ele estava já enchendo demais. E aí eu puxei, tirei o rapaz, tipo assim, olhei pro senhor e continuei a conversa e deixei o outro falando sozinho. Porque não é assim. Eu não dei permissão para ele entrar na nossa conversa e nem destratar ninguém na minha casa, né? O pedreiro estava fazendo um trabalho para mim, ele não deveria entrar e ele estava na minha casa e aí quem estava recebendo as pessoas era eu. Então eu falei para ele, deixa que eu converso com ele aqui. E conversamos. Foi quando ele chegou para mim, esse senhor, muito educado, e falou assim, mas me fala uma coisa. Então Jesus é espírita, porque ele reencarnou. Ele reencarnou. Eu falei, ele não reencarnou. Ele não reencarnou. Ele já era do céu. Ele só desceu para a salvação da nossa alma. Para derramar o sangue dele aqui na terra. Para derramar o sangue dele aqui na terra e retornar para o céu. Para o pagamento das nossas almas. Ele é porque você acha que o nosso reino não vai ser aqui na terra? Eu falei, ó, eu gostaria que fosse. Só que não é. Eu acho que no céu é melhor do que aqui na terra. Eu acho que é melhor. Falei para ele deu risada assim. Eu falei, ó, porque Jesus quando foi levado ao pináculo do templo, o diabo de lá disse para ele, tudo isso te darei, se prostrar de me adorar. Porque o diabo aproveitou que ele estava com fome. 40 dias, 40 noites, com fome. E mesmo assim ele resistiu. Porque ele não ia se prostrar ao diabo. Quer dizer, o diabo mesmo anunciou que o mundo aqui era dele. Que ele foi e caiu com seus anjos. Um terço da parte do céu caiu aqui com seus anjos. Teve um rapaz aqui embaixo que falou que era o Armagedon. Ele leu na Bíblia Armagedon, que quando teve o Armagedon, sem noção, meu Deus do céu. Deus, irmão, olha aí, passa já o irmão Kleber. Entendeu? Porque, irmão, eu até vi aqui em Apocalipse 21 que teve um irmão que me falou que Apocalipse, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. E o mar não existe. Se o mar não existe, então não teria nada aqui na terra. E eu, João, que é onde os irmãos da Jeová pegam como as revelações de João, a profecia. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui, do céu, estava lá no céu, e diz, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles, ele está falando lá do céu, ele estava lá no céu, a profecia que ele viu. Eu ouvi uma grande voz lá do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas serão passadas. Quer dizer, já
não existirá mais, já passou. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Me escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei fonte das águas da vida. Quem vencer dará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos de sua parte, será no lago que arde com fogo e enxofre. Isso está em Apocalipse. Será no lago que arde com fogo e enxofre. Imagine você estando no lago com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que é a segunda morte. Correto? Ah, Deus não quer que você arda no fogo, porque Deus é amor. Deus é amor, mas por isso que está tendo os evangelistas, os 4 cantos da parte da terra. Por isso que os irmãos da congregação, da Jeová, de todas as igrejas, de toda a denominação, você olha, você pega no Facebook, aí você vê, não precisa ser só da congregação, vê de todas as igrejas, evangelizando, falando de Cristo, falando de Deus, nas praças aí. Quando morava em Santos, eu achava até bom, porque na rua de casa tinha bastante festas, bastante, né, bailes. E quando era no domingo, que às vezes eu estava ali, vi um barulho de alto-falante, eu já ficava, poxa, vai ter barulho, né? Sempre aquele barulhão de funk, de outras músicas. Quando eu ouvia batendo assim no microfone, eu já sabia que era o pastor da Assembleia, que fazia culto. Eu já dá graças a Deus. Falei, poxa, pelo menos essa praça vai servir para alguém falar de Deus, anunciar. Isso não é só a congregação que tem que ficar. Eu acho que todas as igrejas, as que falam de Deus, as que acreditam em Deus, que não existe igreja que não acredita em Deus, estão anunciando a graça de Deus. Agora, anuncia. O povo não vai ser mais, mas falar, inocente. E chegar naquele dia lá ainda, Deus ainda vai dar a chance de quando vier buscar os seus remidos. No último dia mesmo vai ter a ressurreição e o prestamento de conta de todos. Aqueles que prestar conta perante Cristo, entendeu? Que receberá o perdão, tudo bem. Agora aquele que não vai querer mesmo, é isso aí, está escrito. Não se pode fugir do Apocalipse. Se fosse uma outra parte de algum livro do Velho Testamento, podia até falar que foi naquela época, depois depois do nascimento de Cristo, teve a remissão dos pecados, entendeu? Mas não, é Apocalipse. E está escrito aqui, eu achei essa parte que me falaram. Quer ver? Fugiu aqui do computador. Tem um monte de... A cidade, Nova Jerusalém, as 12 portas eram de 12 pérolas, cada um. Aí que ia explicando tudo isso. Mas a parte... E não entrará nela coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Entendeu? Que acaba-se essa... É Apocalipse 21, viu, irmãos? Apocalipse 21. Você vê, é o capítulo... Acho que é o capítulo 1 ou 2. Apocalipse 21, isso. Apocalipse 21, do versículo 1 ao... Eu li alguns, ao 27. Entendeu? Mas é isso daí, irmão. Sobre esses comentários aqui, caiu bem essa... Quer ver? Aqui tem Marcelo Barcelos. Marco Barcelos. As testemunhas de Jeová pregam a ressurreição dos mortos.
não encarnação. João 5, embora para o Senhor Jeová e Jesus o mesmo, nós não cremos. E assim Jeová é o Pai de Cristo Jesus, não acreditamos na doutrina católica da Trindade. Eles falam que prega a ressurreição dos mortos. Nós também pregamos a ressurreição dos mortos. Mas é no último dia final. Todos os mortos da onde morreu a água vai ter que dar conta aos seus mortos. Onde morreu o fogo vai ter que dar conta aos seus mortos. Tudo é prestação de contas. Isso sim. Mas segundo que eles falam, ressurreição que vai ressuscitar para morar nessa cidade aqui no mundo. Agora imagine, a gente sofre eternidade aqui no mundo. E nós cremos na existência do diabo. Nós cremos. Muitos falam, mas o diabo não existe. Cremos na existência do diabo. E o diabo ele está preso. Está preso. Mas como está preso? Os servos dele que está fazendo essas arruaças pelo mundo afora. Pelo planeta. Que ele está preso. E tem mais, tem um senhor aqui, Gesiel, FR2. Ele falou, o problema é que a Testemunha de Jeová lê só os textos bíblicos, esquece os contextos. Não, assim, como eles estudam a Bíblia, Gesiel, eles esgrifam ali, né, quando eles vão. Eu acho que é para mentalizar ali, para quando eles for dar alguma resposta para você, eles mentalizar a Bíblia, né? Mentaliza, aí vai chegar ali e te dar aquela resposta. Entendeu? Porque aí ele, tipo assim, os irmãos da Jeová, eles não pegam a Bíblia, por um capítulo que eu acabei de falar. Apocalipse 21, eu fui dando todos os versículos. Eles pegam, Apocalipse 21, pegam um versículo, aí pegam em outro, em Lucas, em São Mateus, e eles juntam tudo e vai, tipo assim, ele monta a pergunta, monta a resposta. Entendeu? Que muitos da Jeová, muitos de outras igrejas, eles têm as passagens da Bíblia, às vezes como metáfora. Como metáfora, uma coisa que quer dizer aquilo, mas não é, né? Aí eles veem e põem isso. Aí tem Albertina Oliveira, Deus criou a medicina, Deus troca os órgãos de quem tem fé. É de quem tem fé, né? Mas os casos do sangue aí não vamos nem entrar em questão, porque eu estava conversando com o irmão da Jeová, um colega meu. Eu tenho um colega da Jeová, da Assembleia, e ele veio falar sobre o sangue, né? O sangue que precisava uma criança e não deixava. E eu perguntei para ele só uma coisa, o sangue é alma? Ele falou, é. Eu falei, a criança precisa de metade de sangue, então a criança está com metade da alma, da vida. E ele falou, tá com metade. Eu fiquei meio assim, né? Que uma coisa que a gente não eu mesmo não vou aceitar isso, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui agora. Tem uma parte aqui que eu queria falar com vocês. Teve uma pessoa que disse que a congregação, a reforma, está com briga com reforma. Quer ver? Aqui, ó. O que eu tenho, Marinalva Ribeiro, o que tenho visto é uma briga dentro da congregação, onde está havendo uma reforma, não está havendo reforma. Marinalva, não está havendo uma reforma dentro da congregação. A congregação precisa ser reformada. Não precisa. Uns a favor e outros contra. Não. A congregação, esses ministérios que tem aí, não tem vínculo com a congregação. Não tem vínculo. Os que estão fazendo aí no canal Reforma, Ministério da Reforma, Ministério dele, são pessoas que saíram da congregação, não aceitaram as doutrinas da congregação, são pessoas que não teve oportunidade de ter nenhum cargo na congregação, não são pessoas assim, não erraram, às vezes, né, não vamos julgar, mas também não vamos absolver. Não erraram, não teve nada.
O problema é que eles se revoltaram, não conseguiram nada na congregação, não conseguiram ser vistos da maneira que eles queriam, né? E agora eles fazem isso, é Ministério da Reforma, livres pensadores. Não está tendo briga nenhuma dentro da congregação não, Marinal. Não está tendo não. Congregação, isso daí eles não estão nem preocupados com reforma. Por isso que tem esse canal, CCB Sem Reforma. Porque as Irmandades, que é da congregação, canal CCB Sem Reforma nada mais nada menos eu fiz para dividir o povo que é da congregação, né? Os que estão, seria tipo o lado de lá, o lado de cá, né? O povo que é da congregação, porque é difícil você ver aí no CCB Sem Reforma, o pessoal lá da Reforma, que eles não vão, logicamente, e nem eu vou me inscrever no canal deles. Aí fica aquele negócio, eles falam uma coisa, a gente rebate daqui, mas rebate também na educação. No rebate, até peço meus inscritos aí o dia que for lá no canal dos irmãos lá assim, quer debater, debate, fala alguma coisa, mas nada de. Porque tem alguns lá que vai lá e fica xingando o irmão. Aí fica chamando de bode, chamando de daquilo. Isso daí é feio, isso daí não. Isso daí prejudica mais. Vai falar, olha, aí eles vão usar esse argumento para falar, ó, os irmãos lá da congregação, ó, como são, eles aprendem as coisas. E não é bem isso. Cada um fala o que quer, mas é o caso isolado, né, da congregação. E creio que alguns que vêm falar aqui não tem. Eu mesmo, como canal CCBC Reforma, não tem vínculo com a congregação, com o ministério. Eu fiz porque eu sou de lá e fiz canal para que quando alguém entrares no YouTube, vai ver o vídeo deles e vai falar, poxa, mas a congregação é isso tudo? Falam mal da congregação, não tem ninguém ali do outro lado que explica. Os que já são da congregação sabem, precisa. Agora outros que não são, que são muitos novatos que entram para a congregação. O caso é esse daí, irmão. Entendeu? Agora eu vou acabar aqui, senão a gente vai estender muito o vídeo. E eu tô empolgado hoje. Eu hoje tô para fazer esse vídeo desde manhã, mas não consegui. Então, só vai. Se for para me ler tudo, eu vou aqui até amanhã. Haverá um novo céu. José Pellegrini. Haverá um novo céu e uma nova terra. Na nova terra morarão os homens e mulheres, filhos de Adão e Eva, diante do pecado. São todos aqueles que morreram na época do dilúvio, santo Deus. Já no novo céu será para os filhos de Adão e Eva depois do pecado. Nós aqui somos a terça parte do céu que pecamos lá por ter dado ouvido ao diabo, agora também que para ficar. Que é isso, irmão José Pellegrini? Não tem. A alma ir lá voltar, mistérios de Deus. Não, irmão José Pellegrini, na minha opinião, não vai ter dois céus, duas terras, não. Nova terra. Haverá um novo céu e uma nova terra. Não. Ele quis dizer mais ou menos assim. Haverá um novo céu e uma nova terra por causa da Jeová, que eles têm o 144 mil lá em cima e os aqui embaixo, quer dizer, um terço do céu que foi jogado aqui na terra. Nós somos um terço do céu, então? É isso que eu entendi aqui. Se nós somos um terço do céu, a gente deveria voltar para o céu, não ficar um novo céu e uma nova terra, ficar aqui na terra. É isso que às vezes intriga, né? Às vezes quando você vai falar isso para os irmãos de Jeová, que eles pregam ficar aqui embaixo, às vezes eles não aceitam porque ele vai ficar aqui embaixo. Só que caiu uma terça parte do céu, além dos 144 mil que está lá em cima, que não se contaminaram. Entendeu? Ó, no céu será para os filhos de Adão e Eva depois do pecado. Nós somos a terça parte do céu que pecamos lá por ter dado ouvido ao diabo. Meu Deus. Mas nós não devemos. Quer dizer que nós somos a terça parte do céu? Quer dizer que a gente estava lá no céu e caímos? Junto com o diabo? Foi isso? Porque o diabo foi lançado do céu junto com um terço da parte do céu. Não, nós não era do céu.
Não entendi muito direito do que esse José Pellegrini disse, não. Mas tá bom. Pedro Cavalcante, no minuto, o irmão diz que faltam essa cena. No minuto 4,55, o irmão diz que falta um terço. Irmão, qual a base bíblica que comprova isso? Que gostaria que o irmão usasse a Bíblia. A salvação se resolve apenas uma grande multidão. Apocalipse 7, 29. Então, no minuto 4,55, o irmão diz que falta um terço. Irmão, qual a base bíblica que se comprova isso? Gostaria que o irmão usasse a Bíblia. A salvação se resume apenas na grande multidão. Apocalipse 7, versículo 9 e 10. E nos 144 mil. Apocalipse 7 e 4. Você mesmo deu a resposta aí, essa cena. Que eu procurei aqui, ó. Segundo você fala aí, Apocalipse 10, 9 e 10, tá aqui. Depois dessas coisas eu olhei. Eis que aqui uma multidão. Depois dessas coisas eu olhei. E eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajado vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono. Está aqui escrito, você mesmo deu a resposta. Esse é um texto. São esses aqui que estão na terra. Porque os 144 mil já estão lá em cima. Já estão, não se contaminaram. Depois dessas coisas, está aqui, você mesmo respondeu o que tinha. O que respondeu? Ó, mais para baixo. Deixa eu ver aqui, mais para baixo. 7,4. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, esses 144 mil não se contaminaram. E esse, o 9 e o 10 aqui, depois dessas coisas, eu olhei, somos nós, que é uma grande multidão. De onde vem essa grande multidão? Você mesmo deu a resposta e fez a pergunta. Deu a resposta e deu a pergunta. Então tá bom, irmão. Vamos ficar por aqui. Fiquei muito contente hoje conversar com esse irmão Pedro Calvache. Eu até vi, ele tem uns blogs e teve aquele em 96 que ele fez uma matéria de um vídeo, um debate com o irmão da congregação. Parece que no debate o irmão da congregação saiu perdendo. Por quê? Saiu perdendo. Porque não teve humildade de conversar com eles. Porque se eles põem, você não é obrigado a aceitar. Você tem opinião. Você não é obrigado a aceitar o que eles pensam. Você tem a sua opinião. Mas também não vamos querer ser melhor e querer desafiar. Porque assim, nós da congregação, nós temos que ler a Bíblia. A congregação não. Muitos falam por aí que não precisa ler a Bíblia. Não, tem que ler a Bíblia em uma. E para esse tipo assim de situação, a pessoa tem que ler a Bíblia para quando tiver alguma pergunta assim, a pessoa souber responder. Porque senão a pessoa não lê a Bíblia e não responde, fica feio. Eu falo, o povo da congregação não tem que ler a Bíblia. Só que o fato que muitos não lêem a Bíblia, porque na congregação a revelação é dada, né, pelo Espírito Santo na hora. Quer dizer, lendo ou não lendo a Bíblia, vai ter a palavra, vai ter alguém que vai ler a Bíblia e vai pregar. E no caso de outras igrejas, eles estudam a Bíblia para preparar uma pregação naquele dia. Quer dizer, eles estão um pouco mais, na leitura, estão um pouco mais à frente que nós. Né? Que eles estão estudando, eles conhecem a Bíblia, sabem onde tira um texto, onde põe outro, entendeu? Tanto que a própria Bíblia, se for para eles ler toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, uma parte vai cair em contradição com a outra. Por isso que eles pegam uma frase daqui, uma frase dali, para completar a pergunta e resposta deles. A convicção deles aqui na Terra. Que se eles for pegar um capítulo inteiro, quando ele for explicar o primeiro, entendeu? Que nem 144 mil. Está ali escrito que não se contaminaram e tal. Quando chega embaixo, eles vão ver que tem uma grande multidão.
Da onde veio essa grande multidão? Não falou para onde vai. Você vai para a terra. Da onde veio? Da onde veio é da onde? Só pode ser da terra. Só existe céu e terra. E o inferno. Mas em questão de salvação, é céu, terra, terra, céu, ou terra e inferno. Entendeu? É isso que às vezes as pessoas não adianta ficar desafiando ninguém. Eu já fui desafiado uma vez eu não aceitei o desafio. Porque eu não iria levar nada. Porque o meu pensamento é só salvação de alma, não é querer saber mais do que o outro, querer falar que a igreja é melhor que a outra, né? Então tá bom, irmão. Fica tudo na santa paz de Deus. Espero que eu não falei muito, né? Que vocês entendam. Se tiver alguém com outras perguntas, vamos interagir aí, irmão. Respeitosamente no canal, vamos interagir. Pode perguntar, a gente vai tentar responder para a gente aprender junto, né? E chegar a um consenso só. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fica todos na santa paz de Deus.